E hoje eu trago para você esse laço lindo, fácil e econômico para você fazer e lucrar bastante na sua lojinha. Aí esse eu apresentei para vocês algumas cores das que eu já fiz e tem separado aqui, gente, um monte de cores para eu fazer. A gente vai precisar de 2 pedaços de 20 centímetros e de 2 de 14 centímetros na fita número 9. Eu tô usando gorgurão e eu não gostei muito desse que eu fiz porque ele é mais grossinho. Então, às vezes a gente acha que a fita mais grossinha tem mais qualidade, mas ela é mais difícil de trabalhar. Eu prefiro trabalhar com as fitas mais fininhas. O acabamento desse não ficou muito legal. Mas eu trouxe para vocês algumas outras cores que eu fiz que eu gostei bastante. Aí eu começo dividindo no meio, esses são os de 20 centímetros, com qual a gente vai fazer a gravatinha. Gente, a gravatinha é a base do trabalho para quem tá começando, para quem tá iniciando. É muito importante saber fazer a gravatinha. Que nada mais é você pegar a fita, né? Marcar o meio e dobrar ela na metade, a metade para o meio e a outra metade para o meio também. Aí eu selei as pontas. Essa fita ela é tão grossa que eu tive até dificuldade para selar ela. Então eu selo aqui para juntar, unir as partes, né? Para ficar mais fácil de trabalhar. E com o meio vincado é bem mais fácil também na hora de alinhavar. Aqui também eu mostro o detalhe do alinhavo que eu fiz, porque o alinhavo para quem tá começando é muito complicado de fazer, pelo menos para mim foi bem complicado de aprender. Então selei aqui as minhas 2 gravatinhas. Ela foi meio complicado de selar, ela é muito grossa essa fita. Aí eu peguei aqui a base, divido no meio e também selo para marcar o meio. E faço isso na outra também. Agora, com o meio dela marcado, eu vou pra ponta, vou dobrar no meio e vou cortar na diagonal, formando assim a base do laço. Essa base, ela é muito útil pra gente porque as mães adoram laço com pontas, né? Esse é um laço com pontas fácil de fazer e as mães adoram. Ele vai ficar bem simétrico. Eu tive um probleminha na gravação, então eu trouxe com essa cor que eu já tinha pronta para vocês verem a finalização. Depois que eu corto ela, dobrei ali no meio, cortei na ponta, ficou bonitinho. Eu venho com o isqueiro para selar. Venho com o isqueiro, faço o selamento dela, com muito cuidado, para não queimar demais. E é assim que vai ficar. Aí fiz isso com as 2 pontas. Essa fita ela é mais fininha, então ela me deu menos trabalho para fazer. Aí eu uno as 2 partes, uno bem ali na onde que tá vincado, na onde que tá marcado. Venho com a minha agulha na ponta de baixo, bem na pontinha, vocês podem ver que é bem no começo da fita. Vou um pouquinho pro meio, faço mais um pontinho e saio na parte de cima. Eu vou fazer o mesmo no lacinho de cima também, na fita de cima. Ali já deu pra ver como que vai ficar o trabalho. Aí eu uno as duas outras partes e faço o mesmo processo de marcação com marcação, deixando bem certinho. Venho aqui e faço ponta de baixo, saio um pouquinho para baixo do meio, entro pro meio para cima e pronto. É o mesmo alinhavo que eu fiz na fita de baixo. Aí aqui eu vou ajeitar o laço para ele ficar bem arrumadinho, para ficar bonitinho e simétrico. Venho do outro lado e faço meu arremate. Aí pronto, ficou bem arrumadinho. Venho aqui com a tesoura, tiro o excesso da linha. Aí dá pra ver que ele ficou bem simétrico. E o trabalho tá do jeito que eu queria que ficasse mesmo. Venho com a minha cola quente, coloco ali um pouquinho, pinguinho de cola. Não precisa fazer lambança na hora de colocar a cola. Tanto na hora de passar a fita, essa é a fita número 2. Tanto na hora de passar a fita, quanto na hora de colar o bico de pato.
O bico de pato que eu vou usar nesse laço vai ser o de 4,5 cm. Ele é um laço grande, mas eu vi que se eu colocasse um bico de pato muito grande, ia ficar aparecendo nas pontas. Gente, eu não encapo bico de pato. É uma política minha. Quem quiser encapar, eu acho muito bacana, dá um trabalho mais... Dá um trabalho mais bem acabado. Mas eu não vejo necessidade, então eu não faço. Ajeitei, deu pra ver que o meio ali, a razão tá bem divididinha, tá bonitinho. Agora eu vou vir com o bico de pato. Tiro o excesso de cola, a gente tem sempre que tirar o excesso de cola. E coloco aqui o meu bico de pato. Você pode colocar ele um pouquinho mais pro meio. Como eu tava gravando, não percebi muito, eu coloquei ele mais pra ponta, não ficou muito legal. Você pode colocar ele mais pro meio. Agora eu vou colocar uma manta de strass, de apenas 2 fileirinhas, porque o miolo dele é bem fininho. Coloco mais um pouquinho de cola, a gente sempre tirando o excesso, tirando as rebarbinhas. E assim ficou o lacinho. Aí eu fiz bastante cores com ele, ainda vou fazer mais. Aí eu fiz aqui o branco, que ficou lindo. Essa é uma fita mais fininha também, então o acabamento ficou perfeito. Tem o rosa escuro também. Esse foi o rosa que eu comecei lá do começo, eu não gostei muito dele, mas ele vai sair, ele vai vender do mesmo jeito. Gente, façam, vendam e lucrem bastante. Laço simples, fácil, econômico, que as mamães adoram. Me segue e curte também o vídeo para poder me ajudar e para poder também ficar por dentro e não perder nada do que eu trouxer aqui. Eu vou trazer vídeos sobre materiais para iniciantes. Eu espero que vocês curtam bastante.